Ouve, ó Israel, a chamada de Yeshua. Temos que ser como Pai em Cristo Sobre o templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Israel, ouve, ó Israel, o Mashiach se revela a ti. Ouve, ó Brasil, suas eiras se encherão de trigo. Brasil, ouve, ó Brasil, teus lagares transbordarão de mosto e de azeite. E comerás abundantemente, guardarás para sempre e louvarás o nome do Senhor teu Deus, que maravilhosamente para contigo procedeu. Brasil, nunca mais será. Meu Deus. Eu não estou acostumado com essas coisas. Aí lá eu aprendi, não julgue a manifestação sem falar com a pessoa, sem saber o que ela está sentindo ou pensando. Aí mais tarde falaram com ele, era muito simples. Na adoração ele sentia algo que explodia dentro dele. Ele levantava a mão e dava um grito, oh! Como se dissesse, salve o Rei Jesus, dando boas-vindas para o Rei que está chegando no meio do seu povo. Amados, pensando nisso, é digno Jesus receber uma saudação dessa? Lógico que é. Ele é digno disso. Nós é que somos meio acanhados. Mas ele merece. Bom, eu estava vendo coisas que eu nunca tinha visto. Eles estão falando, vai ter mais, vai ser muito maior. De repente o Espírito Santo começou a falar comigo, Mike. Você sabe com quais águas se compara esse derramar? E eles tinham falado nas conferências, as cataratas de Niágara. Aí o Espírito Santo perguntou para mim, lembra quando você foi para Iguaçu? Você lembra o que os guardas florestais falaram para você, comparando Iguaçu com Niágara? Que uma mulher de um presidente americano foi visitar as cataratas do Iguaçu e olhando disse, tadinha de Niágara. Por quê? Porque Iguaçu é 12 vezes maior que Niágara. E nisso o Espírito Santo falou às claras. O Rio do Leão é um derramar do Espírito Santo que eu estou preparando 12 vezes mais do que está acontecendo aqui em Toronto. E as cataratas do Iguaçu é o ponto profético, assim como as cataratas de Niágara, para o que fiz em Toronto, as cataratas do Iguaçu, para o que eu estou preparando. E aí, ótimo Deus, que tremendo, mas quem vai crer se eu falar isso? Pode ser fruto do café da manhã que eu comi e não está sentando bem.
e sem objetividade, Deus. Eu fiquei na minha. Mas uma coisa eu fiz. Deus mandou eu pegar um chofar e tocar naquele ano, no primeiro dia do ano de jubileu. Primeiro, eu não conhecia o calendário judaico, então eu não sabia se era um ano de jubileu ou não. Mas quando eu fiquei sabendo, dia 1º de outubro, naquele ano, foi um ano, o primeiro dia do ano de jubileu. Eu reuni alguns amigos e na minha casa, eu toquei. Era um chofar brasileiro, não quero escandalizar ninguém, mas é o que Deus botou na minha mão. E o que importa, eu entendo, é o que sai daqui, não é o instrumento em si. Mas o que sai daqui, não que o instrumento não possa ter significado. Mas Deus mandou tocar um berrante. E nós profetizamos: flua Rio do Leão. Flua Rio do Leão. Eu acho que nós fomos fiéis em falar e profetizar 12 vezes, conforme a palavra do Senhor. E depois da última vez, olhamos um para o outro e perguntamos: e aí, tem mais alguma coisa? Ninguém, não tinha mais nada a falar, então fomos para casa. Achei estranho, mas profetizamos conforme Deus tinha mandado. Flua Rio do Leão. No final daquele mês, 31 de outubro, eu fui convidado a traduzir um homem de Singapura chamado Lawrence Kong. Ele estava aqui em Londrina, pregando e ministrando sobre a igreja em células. E pediram para eu traduzi-lo. No sábado, ele profetizou sobre todos os pastores presentes naquela igreja. E eu traduzi tudo. Chegou no final, ele olhou para mim e disse: tem mais alguém? Eu olhei, não vi mais ninguém querendo oração. Eu falei: minha vez. Já que está profetizando, tá? Aí ele pôs a mão, começou a orar, liberou a unção do dia. E depois ele pegou e falou: tu és o leão de Londrina, levanta e ruja. Nessa época eu não usava jubinha, não tinha nem cabelo comprido. Ele não sabia dessa história. Eu não posso dizer que nesse dia eu rugi. Eu caí e chorei muito, porque Deus estava dando uma certa objetividade a essa palavra. Nisso, 31 de outubro, terminou. No outro dia, eu fui para a Argentina, a convite de um amigo meu. Me levou para a Argentina para uma conferência de avivamento que tem todo ano na Argentina, do Edgardo Silvoso. E quando eu estava lá, eu fui para a sala de intercessão. E na sala de intercessão, estávamos adorando, e de repente, eu estou chacoalhando, eu estou pensando: meu Deus, eu não consigo parar. Dentro de mim, o profeta aqui, Chuck Pierce, é profeta, eu sei. Deve ter algum tribufu muito grande. E manda ele aqui para ministrar libertação para mim. Dali a pouquinho, eu começo gritando bem alto numa língua que eu não conhecia. Eu pensei: agora eu sei que eu estou endemoniado. E eu clamava: Deus, manda o profeta aqui. Tudo bem, Senhor, eu vou passar essa vergonha na frente de todo mundo, mas manda. E não parava. 20 minutos disso, gente. Aí eu comecei a perceber: peraí, se eu estou pedindo isso e Deus não está fazendo nada, é porque não é. Aí vieram pensamentos: mas como é que era quando o profeta dizia: a mão do Senhor estava sobre mim, e eu caía por terra como morto, ou eu tremia?
Mais ou menos assim. E você está rindo porque não era você. É fácil. Eu só sei que naquele momento, quando eu falei, Deus, então eis-me aqui. Eu fui lançado para frente e prostrado eu comecei a ter uma visão. E falo porque eu não tenho muitas. Mas eu me vi por cima das cataratas do Iguaçu, bem num lugar chamado Garganta do Diabo, que é a divisa das cataratas argentinas e brasileiras. E mergulhei, pensando que eu ia mergulhar nessa visão, nas águas. Não aconteceu. Cheguei na superfície da água e eu dei um salto, como um leão. E olhei as minhas mãos e as mãos não eram mãos, eram patas. Aí eu estranhei um pouquinho, mas visão moderna, né? Aí eu olhei para baixo. No que eu olhei para baixo, deu um zoom, mais moderno ainda. Um zoom para o espaço. E as águas lá de baixo das cataratas começaram a subir. E eu vi a nação brasileira e essas águas começaram a inundar toda a nação. Nisso eu entendi algo mais. O Rio do Leão é um derramar do Espírito Santo que está sendo preparado para a nação brasileira. 12 vezes mais. 12 vezes mais. Para a nação brasileira. Voltei. Isso era 97. Voltei para o Brasil. E Lawrence Kong, de Singapura, me convidou, alguns meses depois, para ir para Singapura. Foi tremendo. Singapura, por acaso, significa cidade do leão. Quem quiser, deixa eu te dar uma palavra de testemunho, posso, para encerrar? Eu já fiz quebra de emoção no Brasil inteiro. Brasil inteiro. Nunca eu tive duas coisas. Eu nunca tive uma quebra com manifestações tão poucas quanto aqui. A gente quase não teve manifestação. Amém. E por outro lado, eu nunca senti uma coisa, em nenhum lugar do Brasil, que tem uma chave de autoridade tão forte quanto Deus deu hoje para você. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Pela segunda vez eu vou fazer a entrega da chave para o representante de Deus, porque todo pastor é representante de Deus aqui na terra. Antigamente, as cidades eram cercadas por muralhas e tinham grandes portões. Por isso que a chave da cidade era guardada pelas autoridades do município da cidade. E eu, como sou autoridade constituída hoje, detenho a chave. Mas essa autoridade diz ao seu povo e a vocês que existe uma autoridade acima de mim. E é por esse motivo que eu quero aqui, com muito orgulho, pastor Ney, entregar a chave da cidade a Jesus Cristo novamente. E a igreja que se apartou de Jerusalém não pesquisa. Mas os céus estão dizendo, preste atenção. Eu tenho controle do sol, da lua e das estrelas. E nos anos de 2014 e no ano de 2015, outra vez Deus acenderá. Os anúncios luminosos. Estão chegando novas 4 luas sangrentas no primeiro dia da Páscoa e no primeiro dia de Tabernáculos. Estará Deus querendo falar alguma coisa? Uma igreja... Sabe o que está a hora de encher? Está na hora de encher os estádios. Nossa nação é conhecida mundialmente como o país do futebol.
Mas já chegou a hora. Fala para quem está do seu lado, é a nossa geração em que o Brasil vai ser conhecido não pelo futebol, mas muito mais pelo país da adoração. Fui gerado pelo Espírito, fui chamado para servir. Seus propósitos quero cumprir. Quer amar meu semelhante, como Cristo me ensinou. Seu exemplo quero seguir. Somos amigos, somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus. Vivemos para servi-lo, espalhando seu amor. Unidos somos mais fortes, somos irmãos. Mesmo sendo diferentes, temos muito em comum. É o amor de Deus e a fé que faz-nos Tua palavra tem guiado os nossos corações, e o seu reino vamos anunciar. Somos amigos, somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus. Vivemos para servi-lo, espalhando seu amor. Unidos somos mais fortes, somos irmãos. Quando vierem os inimigos, não vamos desistir. Só o poder de Jesus Cristo não nos deixará cair, não nos deixará cair. Louvaremos o seu nome. Seu nome tem poder, tem poder. A vitória é garantida. Cristo veio para vencer, para vencer. Somos amigos, somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus. Vivemos para servi-lo, espalhando seu amor. Unidos somos mais fortes. Unidos somos mais fortes, somos irmãos. Shema, ó Israel, ouve, Judá e Israel, Israel e Igreja, saia do velho erro de nossos pais, volte ao primeiro amor, volte para Jerusalém, a palavra viva. O Shabat, sábado, é um sinal, selo da união eterna ou salvação entre nós e o El Elohim.